Abram aí as Bíblias, os aplicativos, e vamos ler um trecho que tem me ministrado muito nesses últimos dias e que eu acredito que pode trazer aí uma mensagem de conforto ao teu coração, tem trazido ao meu e tem me feito pensar bastante nos últimos dias, que é Provérbios, no capítulo 13. Tempos em tempos, eu gosto de ler o livro de Provérbios, sempre aprendi que ele me traria sabedoria, que ele me ensinaria sabedoria, só que eu tenho um problema, quando eu começo a ler todos os dias um capítulo, às vezes ele bate tão forte na gente, que eu tenho vergonha de continuar lendo, porque eu nem assimilei o último golpe, e eu já vou no outro dia ler o outro capítulo, digo, cara, deixa eu assimilar o primeiro, que no dia de ontem já impactou tanto que eu preciso ajustar algumas coisas aí, mas de fato o livro de Provérbios traz revelações impressionantes, situações extremamente reais, atuais, e tem esse verso, não quero tirá-lo de um contexto, dizem que ler um texto fora do contexto vira pretexto e tal, então não quero bagunçar, eu quero me manter numa linha clara, mas Provérbios no capítulo 13 e o verso 12 fala de algo que tem mexido muito nos nossos dias, nas nossas vidas, na minha vida, e eu acredito que pode nos abençoar muito. Provérbios capítulo 13, o verso 12 diz o seguinte: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Vamos ler de novo. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Algumas versões dizem a esperança adiada adoece o coração. Alguma outra versão diferente aí? Entristece, esmorece. Pode falar mais alto aí que eu não ouvi. Adoece, é isso aí. Então, uma coisa é clara, que a esperança não alcançada nos deixa mal. Resumo: a esperança não alcançada, o desejo não cumprido, o sonho não realizado, a expectativa não alcançada, ou seja, a esperança que se adia, que se prorroga, que demora para acontecer, adoece o coração. E nós temos visto que, de fato, hoje em dia, muito mais do que adoecer emocionalmente, chegamos a adoecer fisicamente de coisas que, de fato, não acontecem, expectativas que todos nós temos expectativas de alguma coisa. Todos nós temos esperança em alguma coisa, nós temos esperança de muitas coisas, todos nós temos expectativas de que algo aconteça, quer seja em um âmbito emocional, relacionamentos, trabalho, finanças, metas a serem atingidas, trabalhos que foram realizados e que esperamos um determinado resultado, plantios, que nós fizemos de alguma coisa e que esperamos determinados resultados. Todos nós temos esperança em alguma coisa. Todos nós esperamos alguma coisa. Todos nós criamos expectativas na nossa vida. E hoje um dos grandes problemas do século se tornou a depressão, a ansiedade, e intimamente ligado a isso que nós estamos lendo. E quando a Bíblia diz que a esperança adiada faz adoecer o coração, na realidade confirma tudo isso que nós estamos vendo hoje, de pessoas extremamente ansiosas ou mesmo depressivas, doentes fisicamente, porque a esperança não foi atingida, porque a expectativa não foi alcançada, porque o desejo não aconteceu, porque nós nos frustramos e carregamos uma doença, quer seja emocional, espiritual ou mesmo física, e a Bíblia mais uma vez se confirma, mais uma vez sendo verdade. Mas aqui ele não dá uma condicionante, ele não diz
Se isso acontecer, adoecerá o coração. Se aquilo outro... Não, ele afirma. Ele não dá outro caminho. Ele deixa claro que, de fato, vamos adoecer se a nossa expectativa não for alcançada. De fato vamos. De fato vamos sofrer alguma consequência quando a nossa expectativa não é alcançada. Não é uma alternativa, não é uma condicionante, é uma afirmação de que nós iremos sofrer quando a nossa esperança for atrasada, for prorrogada. É aquela expectativa que nós criamos no coração grande de ver algo acontecer e de repente aquilo não acontece e talvez é empurrado um pouco mais para frente ou mesmo nos tira até a luz no fim do túnel e nós ficamos sem chão, sem possibilidade nenhuma, não enxergamos absolutamente nenhuma forma de que aquilo de fato venha a acontecer e o nosso coração tem que lidar com as frustrações, tem que lidar com uma esperança que foi empurrada para frente. E aí a Bíblia afirma que isso que nós estamos vivendo, que todos nós aqui vivemos, que todos nós, na face da terra, independente da cultura, independente da idade, vivemos. É a expectativa de, talvez, em tal idade, termos um patrimônio ou estarmos casados com X filhos, morarmos em tal lugar, atingirmos uma expectativa de posição ministerial, profissional, estarmos maduros emocionalmente para lidar com determinada perda do passado, enfim, todos nós criamos expectativas na vida, todos nós temos esperanças de alguma forma, todos nós. E a ciência começou a estudar a Bíblia e começou a comprovar de fato o que a Bíblia já dizia há muito tempo, desde sempre, que de fato uma esperança adiada faz adoecer o coração. E se isso é uma afirmação, como que eu lido com isso? Se isso é uma afirmação, de fato nós vamos adoecer quando essas coisas acontecerem, eu acredito que nós podemos encontrar na própria palavra de Deus respostas para isso. Quando Ele afirma e Ele dá uma certeza, eu preciso me preparar para como conviver com isso. A Bíblia ensina sobre sermos fiadores. A Bíblia diz, olha, não seja fiador do teu irmão, porque senão você vai ter que pagar a conta. Aí um dia, uma pessoa que trabalhava para nós, uma secretária nossa, na nossa casa, precisava de um fiador para um aluguel de uma casa. Uma pessoa que é muito próxima, uma pessoa que te serve todos os dias, uma pessoa que te ajuda, está ali te ajudando, é complicado você dizer não, se ela não tem ninguém no seu ciclo de amizades que tem determinado patrimônio, nós nos, obviamente, compadecemos disso e assinamos de fiador para ela. Ela não pertencia a nosso grupo de comunidade cristã, ela era até cristã, mas de uma outra igreja e tal. A irmã dessa mulher, sim, congregava conosco. E quando as irmãs se conversaram, e uma disse para a outra que eu tinha assinado de fiador, ela gostou de informar o restante do pessoal da nossa congregação que o Robson tinha assinado de fiador e mesmo a Bíblia informando que não deveria assinar de fiador. Pois bem, você sabia que o Robson, pois é, ele está lá pregando, a Bíblia diz para não fazer, mas ele fez. Duas coisas me chocaram, uma vontade de fazer fofoca, e a outra era a irmã dela, ela devia ficar feliz, porque, né? Não, mas a emoção do choque é mais divertido sempre, né? De informar. E aí ela veio falar comigo e disse, pois é, mas tu assinou de fiador? Eu digo, assinei. Mas a Bíblia diz que se tu assinar de fiador, tu vai ter que pagar. Eu falei, exatamente. E eu estou disposto a pagar se ela não pagar. Eu achei uma alternativa, porque a Bíblia me ensina algo, então eu achei uma alternativa. E eu fiz uma poupança do valor que o contrato dela regia. Ou seja,
até X meses, se ela não pagasse, enfim, seria despejada e o fiador seria responsável. Eu fiz uma poupança e fiz uma estimativa e ali eu guardei o dinheiro. Nada aconteceu, está tudo certo, mas eu estava preparado para lidar com essa consequência. Eu assumi o risco e eu me preparei para isso. Um outro irmão pediu, muito querido, um tempo depois eu fiz exatamente a mesma coisa. Logo depois, um outro irmão pediu, eu digo, cara, eu não posso dar de fiador para ti. Eu disse, cara, mas tu tem medo que eu não pague? Eu digo, não é isso, é que eu não tenho mais dinheiro para botar na poupança. A minha cota poupança já acabou, não, mas eu vou pagar. Não, mas não é isso. É que eu só assino assumindo risco, e eu não tenho mais como assumir risco nenhum. A minha cota, risco já acabou. Se algum desses aí sair e puder entrar outro, tudo certo. Até lá, é o que eu estou disposto a assumir. Eu assumo esse risco. A Bíblia me ensina e eu me preparo para conviver com um possível risco. E está tudo certo. E se ela não pagar e tu tiver que pagar? Está tudo certo. A Bíblia me ensina e eu lido com isso. Eu não sou pego de surpresa, eu não vou lá xingar, não vou fazer barraco, não, talvez só um pouquinho, mas eu estou preparado para assumir o risco. E as frustrações do nosso cotidiano, quando a Bíblia nos diz que nós vamos adoecer, se a nossa esperança não se cumprir, eu preciso estar preparado para lidar com isso. E eu gostaria de trazer 3 pontos que a Bíblia nos ensina, são questões bíblicas para como eu lidar com isso, como eu lidar com a esperança de cada um de nós, que talvez eu vou me afastar desse negócio aqui, porque eu estou vendo que algo pode acontecer com italiano, né? Fala com as mãos e aí pode dar problema. Eu gostaria de trazer 3 pontos que eu acho que vale a pena nós nos debruçarmos, ainda que de forma rápida, e que a Bíblia nos ensina a como lidar com a esperança adiada que vai adoecer o nosso coração. Por isso nós nos preparamos e nós lidamos para isso, para que se eventualmente ela for adiada, eu esteja pronto, eu esteja preparado, eu esteja em condições de lidar, para que o meu coração não se desfaleça, não adoeça, meu coração não se entristeça. São 3 pontos que eu gostaria de dar. Sermos autocríticos com nós mesmos, em relação às nossas frustrações. Selecionarmos os nossos amigos e sabermos em quem, de fato, nós colocamos a nossa confiança. E eu gostaria de começar com o primeiro, sendo autocríticos. Em Tiago, no capítulo 4, e no verso 3, diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para os vossos deleites. Ou seja, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para o vosso deleite. Nós estamos frustrados com coisas que nós não temos, ou coisas que nós ainda não alcançamos, mas são coisas tão fúteis, tão insignificantes, tão ridículas, que se nós lêssemos isso, nós íamos ficar com vergonha de estarmos frustrados com coisas que nós, de fato, não deveríamos nem considerar como coisas importantes na nossa vida. Eu sei que os tempos estão mudando, eu sei que as expectativas da nossa vida elas vão mudando ao longo, ao longo das décadas, e nós vamos criando esperanças em coisas diferentes. Eu gostaria de ler alguns índices que eu busquei, que eu acredito que podem ser interessantes para nós, em relação a crianças e em relação a adultos. A ansiedade é uma das patologias psiquiátricas mais comuns nas crianças. Atrás delas, apenas o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ou seja, a ansiedade vem logo atrás. Cerca de 10% dos pequenos vão sofrer algum tipo de transtorno ansioso. E 5 em cada 10 crianças passarão por um episódio depressivo por causa da ansiedade. Algum episódio depressivo, mas que vem da ansiedade. Isso está na revista Saúde, da editora Abril. E os adultos,
Um estudo que ficou conhecido como Kendall mostrou que o diagnóstico de depressão passa a ser ansiedade em apenas 2%, ou seja, a depressão vira ansiedade em apenas 2%. Mas enquanto os casos de ansiedade se tornam depressão em 24%. Está no site minhavida.com.br. Ou seja, para a nossa ansiedade em coisas que não aconteceram virar uma depressão, tem acontecido em 24% dos adultos. É um índice extremamente alarmante, tanto das crianças quanto dos adultos. E por que nós vivemos isso? Os tempos de fato estão mudando, nossos objetivos de vida estão mudando, mas nós estamos colocando esperanças em coisas que de fato não têm significado, não têm importância, mas nós temos colocado. E mesmo assim nós estamos nos frustrando, porque nós não estamos tendo a capacidade de autocrítica, de entender, olhar para nós e dizer, cara, isso realmente é importante? Isso realmente tem valor? Vale a pena eu estar nessa situação? Por que de fato eu estou tão ansioso? Por que isso me incomoda tanto? Se de fato não tem tanto valor. No tempo dos meus pais, ou na época em que os meus pais começaram a sua vida de adulto, me corrijam aí se eu estiver errado, mas a grande frustração era não ter um emprego até os 16 anos. Até os 16 eles tinham emprego. A grande frustração era não ter um terreno pago até os 30. Não era uma casa, ninguém comprava casa, comprava terreno, porque tinha muito terreno. Era uma frustração ter que lidar com isso se alguém não tinha um terreno pago até os 30 anos de idade. E a outra grande frustração era não ter comida todo dia na mesa. A grande preocupação era não ter comida na mesa. Se trabalhava muito para se ter comida. E isso bastava. Os problemas da geração deles eram problemas bem mais significantes do que os nossos hoje. Quando eu comecei a minha vida profissional, uma grande frustração era não ter o emprego aos 18. Era não ter faculdade até os 30. Era não ter casa própria até os 40. E a maior delas era não conseguir pagar a prestação dessa casa até os 50. Já mudou bastante do que era antes. Mas eu entendo que ainda tem muita coisa aqui que talvez podia se lidar melhor, mas ainda a gente tem essa preocupação de conseguir manter o que adquiriu e de conseguir continuar adquirindo e conseguir atingir um determinado padrão social. Enfim, a gente lida com essas coisas. Mas, se eu não estiver enganado, as frustrações da geração dos meus filhos é a seguinte: é ter um iPhone até os 10. É ir para Orlando, na Disney, até os 15. É ter um carro aos 18. É ganhar $1 milhão por uma selfie tirada num banheiro de shopping. Até os 19. E com certeza chegar aos 40 e ter definido o que vai ser quando crescer. As expectativas e esperanças vão mudando de geração para geração. E quando eu levava os meus filhos na minha avó, e eles choravam por determinadas coisas, na cabeça dela era inconcebível. Era inconcebível determinadas exigências. Porque o que mais importante era, o que de mais importante ela carregava, ou os meus avós carregavam, era se nós tínhamos trabalho e se nós estávamos comendo. Ponto. As frustrações da vida se passavam se nós tínhamos um teto e tínhamos comida.
Não era bens. Ela não perguntava se eu tinha comprado mais alguma coisa. Ela perguntava onde eu estava morando e se eu estava comendo. Ela não fazia outra pergunta para mim. Está morando aonde? Tem trabalho? Está gordinho, está bonito. Gordo, corado, saudável. Estou mais gordo, mais saudável. As frustrações das gerações vão mudando e nós não estamos sendo autocríticos para de fato entender que o que está adoecendo o nosso coração são coisas muitas vezes sem sentido. São coisas que não nos levam a nada, que vêm de lugar nenhum e vão para o nada. E nós nos frustramos, as crianças entram em depressão, por estarem ansiosas de coisas que ainda não aconteceram, que aconteceram para os colegas e não aconteceram para elas, e isso gera uma doença no coração, e nós, às vezes, adultos, não estamos tendo a capacidade de levá-los ao entendimento do que de fato é importante. E cria-se uma geração doente de criança. Uma geração doente de pequeno. Depressão, ansiedade eram coisas de adultos que se frustravam mais adiante na vida. Hoje crianças estão frustradas porque não conseguiram uma edição nova de um determinado jogo, ou de um livro, ou de uma roupa, ou de uma tecnologia que não tem sentido nenhum, mas de fato continua adoecendo o coração. O grande desafio é sermos como família autocríticos desse sistema e ensiná-los a ter valores de fato fundamentados na palavra e numa vida saudável. Tem um dizer fantástico do Thomas Handy que diz o seguinte, que a felicidade não depende das coisas que nos faltam, mas do bom uso que fazemos do que temos. Que a felicidade não está baseada no que nos falta, mas no bom uso do que temos. O camarada fica frustrado porque não tem uma churrasqueira giratória. Mal ele sabe que a alegria está em fazer um churrasco com tijolos ou num tonel. Interessante isso. O camarada reclama que não tem o último telefone. Mal ele sabe que ter o último telefone recém-lançado e não tem ninguém para ligar, não faz sentido nenhum. O que Cristo e a Bíblia nos ensinam no Evangelho é que o valor e o que de fato tem significância na vida não são coisas que compramos, não são coisas que vão ser lançadas por esse mundo, são coisas que nós já nascemos com. Tudo que de fato nós precisamos, nós nascemos com. E quando você começa a tirar essa essência, porque nós somos seres relacionais, nós somos seres feitos para amar, nós somos feitos seres para se importar, nós somos feitos seres para compartilhar, e você começa a tirar essas coisas da nossa vida e nós começamos a nos frustrar, e nós olhamos ao redor e o que eu tenho para conseguir suprir essa necessidade que na realidade eu perdi ao longo do caminho. O quão crítico nós estamos sendo com nós mesmos e com o que de fato nós estamos pedindo. O quão nós estamos valorizando o que nos falta ao invés de valorizar o que de fato já temos. O quão crítico nós estamos sendo de nós mesmos.
Segundo aspecto é, nós estamos tendo amigos que nos ajudam a lidar com essas frustrações. Quero ler com vocês João, no capítulo 5, e o verso 5 ao 8, João, no capítulo 5, verso 5, contar uma história rápida que aconteceu no poço de Betesda, um homem enfermo que estava aguardando para entrar no poço e ser curado. E ali estava um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo ele deitado e sabendo que ele estava ali há muito tempo, disse: queres ficar assim então? E o enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água se agita me ponha dentro do tanque, mas quando eu começo a me rastejar, enfim, a chegar lá, desce outro no meu lugar. E Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Havia um homem que há 38 anos estava enfermo à beira de um tanque, esse tanque chamado Betesda. Tempo em tempo um anjo agitava essas águas e o primeiro a descer era curado. Esse homem estava há 38 anos ali. 38 anos, com uma expectativa de ser curado. E aí Jesus encontra ele e falou: tu quer ficar assim? Ele diz: Jesus, queria, eu não quero, mas eu não tenho amigo nenhum para me colocar no tanque. A minha expectativa é ser curado, mas eu não tenho ninguém para me colocar. E quando eu vejo que a água se agitou e até eu tentar chegar lá, outro já desceu no meu lugar. E Jesus se levanta e anda. E ele alcança a expectativa do camarada, mas ele não tinha, ele precisava, ele tinha uma expectativa, ele tinha uma esperança que foi adiada por 38 anos, porque ele não tinha amigo nenhum para botar o camarada lá dentro. Quantas vezes nós estamos compartilhando as nossas esperanças que foram adiadas para amigos, e amigos olham para nós, e um dia eu ouvi que amigo de verdade esfaqueia pela frente. E aí você compartilha com um amigo e ele diz: mesmo? Não, só pode estar de brincadeira. Essa é a tua preocupação? E o camarada começa a falar e a gente começa a ficar até com vergonha de eu ter colocado esperança em algo assim. Esse cara quer saber, esquece, está tudo certo. O assunto está resolvido. Quem nós temos ao nosso redor que nos ajudam a lidar com expectativas e esperanças adiadas? Quem de fato nós juntamos ao nosso redor para nos ministrar, para nos encorajar, ou a permanecer firme no Senhor, na expectativa de que Ele vai vir, ou para dizer: rapaz, esquece isso porque de fato não faz sentido, isso é fútil, isso é inútil, isso é sem valor. Esquece, bota algo importante nesse teu coração. Jó, vocês conhecem a história de Jó? Deus permite que o diabo toque nele, e ele disse: cara, a minha fé está em Deus, eu não vou abrir mão, a minha fé é nele. Não importa o que aconteça, e o diabo toma tudo, menos a vida de Jó. Ele diz: cara, a minha esperança é o Senhor. Eu não vou arredar o pé da esperança, porque eu sei em quem tenho crido, e é lá que eu vou, e eu estou firme, e está tudo certo. E os amigos deles puxavam para trás. Abandona esse Deus, amaldiçoa e morre de uma vez. Parceria top, gente boa. Gente boa. Assim, cara. Deixa eu te dar o último conselho: amaldiçoa ele e morre, cara. Porque tu não tem sentido nenhum nessa vida. Quantos desses nós temos ao nosso redor? Quantas pessoas de fato que podem colaborar com as nossas expectativas, as nossas esperanças, de fato andam conosco? Quem são os nossos amigos? Quem são aqueles que de fato nós podemos ligar a qualquer hora e a qualquer momento, e que não vão nos julgar pelos nossos problemas, e que nós, recebendo a ligação deles, também não vamos julgar? Vamos entendê-lo como um irmão, como um amigo que passa por uma necessidade, e de fato eu vou estar com ele, independente de qualquer coisa, não vou julgá-lo, vou apoiá-lo, e porque eu sei que um dia que eu precisar ele vai fazer a mesma coisa por mim. Quem são aqueles que andam ao teu redor?
Tiago, no capítulo 4 e no verso 4, associa até o adultério às amizades do mundo. Adúlteros e adúlteras, de Tiago 4, não sabeis vós que as amizades do mundo, se vocês querem ser amigos do mundo, serão inimigos de Deus? Que amizades nós temos que nos encorajam a permanecer firme nele? Que amizades nós temos, com quem nós andamos, com quem nós compartilhamos, com quem de fato nós passamos tempo? As pessoas que nós passamos tempo são as pessoas que nós vamos parecer um pouquinho mais com eles, e eles vão parecer um pouquinho mais conosco. O matrimônio é assim. Você casa e são pessoas diferentes. Depois de alguns anos, vocês têm as mesmas manias. Vocês compartilham manias, porque nós os tornamos um pouco mais, um com o outro. Assim são os amigos. E os amigos que nos dizem, que nos ministram, que tratam com o nosso coração, com quem nós estamos compartilhando os nossos sonhos, com quem nós compartilhamos o que de fato nós damos valor na vida, com quem nós compartilhamos os nossos projetos. José, do Egito, José cheio de sonhos, feliz da vida que Deus estava revelando para ele, o futuro do que ele seria. Ele chama os irmãos, aquele povo mais próximo, e diz o seguinte: eu tive um sonho. Quase Martin Luther King, assim, né? E bota o sonho, e os caras, tu tá louco. Botaram ele para baixo. Depois ele compartilha a sonho, aí o pai e mãe botam para baixo. Eu quero dizer para você que às vezes tem amigos mais chegados que irmãos. Com quem você está compartilhando os teus sonhos? São esses que vão te ajudar nas tuas expectativas adiadas. São esses que vão ajudar quando a tua esperança for adiada por algum momento. São esses que vão te pegar pela mão e vão dizer: cara, não, vamos permanecer firme. Vamos permanecer firme, porque eu sei que Ele vem, eu sei que Deus vai fazer, e eu te conheço, e eu conheço as tuas habilidades, e a gente começa a ter esse adiamento, de uma certa forma, facilitado, ainda que ele é adiado por algum momento, ele é facilitado, porque eu tenho pessoas ao meu redor. Esse é um grande momento da vida. Quando nós nos deparamos com uma dificuldade, que nós não estamos encontrando Deus, mas eu encontro Deus nas pessoas que andam ao meu redor. Quem são aqueles que nós compartilhamos os nossos sonhos? Quem são aqueles que ajudam a somar? Quem são aqueles que nos levantam? Ou quem são aqueles que nós de fato... Pessoal, nós somos chamados para amar todos, mas nós não confiamos em todos. Porque a confiança, ela é um processo de conquista. A confiança se conquista. A confiança é um preço a ser pago. É um valor impressionante. E depois que você conquista, você talvez não precisa de muita coisa, porque você conquistou algo que é muito mais valioso do que dinheiro, do que qualquer coisa nessa terra. É de fato a confiança em pessoas, de pessoas em você. Quem são aqueles? Quem são aqueles que nós estamos depositando os nossos sonhos? Quem são aqueles a qual eu compartilho as minhas frustrações? Quem são aqueles que oram comigo ao invés de me puxar para trás? Quem são aqueles que andam? E se nós não temos pessoas assim, eu altamente recomendo você reavaliar aqueles que andam perto de você. Eu altamente recomendo você avaliar quem são aqueles 5 mais próximos, que te influenciam na forma de agir, de comer, de falar, de trabalhar, de orar, de buscar a Deus. Quem são aqueles próximos que te influenciam? Quem são? E se você não encontrou essas pessoas próximas, eu recomendo você reavaliar os seus contatos. Ainda que sejam de família. Você não vai deixar de ser parente, mas você não vai compartilhar os seus sonhos. Nós fomos chamados para amar a todos, mas a confiança se conquista. Quem são aqueles a qual nós estamos compartilhando coisas importantes que nós temos recebido de Deus ou mesmo no nosso coração? Quem são os que andam conosco?
Os que andam contigo são responsáveis por aquilo que vai acontecer no futuro de certa forma. Eles têm uma colaboração. Eles somam, eles têm os inputs, eles adicionam na tua vida. E o terceiro, depois de sermos autocríticos com nossas esperanças, se de fato tem valor, depois de reavaliarmos os nossos amigos, se de fato nós temos pessoas que nos ajudam a entender essa expectativa, é de fato se nós estamos depositando a nossa confiança em Deus. Nós temos expectativas de muita coisa, né? Mas talvez estamos colocando a expectativa no lugar errado, na pessoa errada, nas coisas erradas. E aí nós nos frustramos porque não acontecem, mas nós nos damos conta que nós colocamos a expectativa no lugar errado. Em Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os que confiam no Senhor. A nossa esperança não está em pessoas, não está em projetos, não está em empresas, não está em dinheiro, em empregos, não estão em chefes, não estão em pastores, não estão em igrejas. A nossa confiança está no Senhor. E todas as vezes que eu tiro a confiança dela e eu deposito a confiança em alguma coisa ou em alguém, nós estamos correndo um sério risco do nosso coração ficar doente, porque a nossa esperança será adiada. Só tem um lugar, só tem uma pessoa que não vai nos decepcionar, e esse é o Senhor. Quando os amigos decepcionaram o enfermo há 38 anos, o Senhor não decepcionou. Quando os amigos não estavam lá por ele, o Senhor estava por ele. As maiores frustrações que você e eu tivemos não vieram do Senhor, vieram de pessoas, vieram de instituições, pessoas que falharam conosco e que nós jamais esperaríamos que iriam falhar, pessoas que nós confiávamos e que nós confiamos muito. Compartilhamos os nossos sonhos, compartilhamos nossos recursos, compartilhamos o nosso tempo, compartilhamos a nossa família e nos decepcionaram profundamente. Mas o Senhor não decepciona. Porque os que esperam nele, a grande questão é em quem nós esperamos. Aonde nós estamos colocando a nossa expectativa. Eu estou tão frustrado ultimamente, e aí eu faço uma análise se de fato as minhas expectativas têm algum sentido, eu faço uma autocrítica, depois eu dou uma olhada aos que estão ao meu redor, o que estão me incentivando os que estão ao meu redor, depois eu dou uma analisada se de fato a minha expectativa está no Senhor. Porque Ele não decepciona. Todas as vezes que eu me frustrei na vida muito e que me demorou e me custou muito levantar, não foi com o Senhor. Muito pelo contrário, foi Ele que me ajudou a levantar. Foi Ele que me deu a mão, foi Ele que estava lá por mim nas minhas angústias, no meu choro, na minha tristeza, na minha depressão, na minha ansiedade. Lá estava Deus, porque Ele não decepciona. Mas nós temos uma tendência forte a confiar nos homens. E maldito o homem que confia no homem. Nós estamos diante de conflitos na nossa nação, depois de muitos anos ter sido governado num determinado sistema, o sistema aparentemente está mudando, estão tendo conflitos impressionantes, e por mais que todos nós queremos um país muito bom, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Não em homens, não em partidos políticos, não em projetos, não em empresas, não em histórias, não em expectativas lançadas no mercado. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Esse é um grande desafio. Pessoal, todos nós teremos expectativas frustradas. Todos nós.
Teve um período que eu chegava em casa, eu ia compartilhar, a minha esposa tem uma pergunta, ela tem duas perguntas na realidade, uma é no fim do dia, antes de eu ir dormir, e a outra logo que eu chego em casa. Antes de eu ir dormir, ela pergunta, e o que tu vai fazer amanhã? A minha resposta é sempre a mesma, eu vou trabalhar. Ou tu esperava que eu fizesse outra coisa? Dia de semana, eu vou trabalhar. Eu não sei se ela espera que eu passe toda a agenda, vou trabalhar. E ela continua perguntando, e eu continuo respondendo a mesma coisa. E quando eu chego em casa, ela quer saber como é que foi. Bem, aí eu estou cheio de novidade, porque na realidade aconteceu muita coisa naquele dia. Mas todos os detalhes também não dá. Eu sei que a gente passou por um período há um tempo atrás, não muito tempo atrás, onde eu tinha muita expectativa em coisas que iriam acontecer. Estava tudo pronto para muita coisa acontecer. Só que as coisas começaram a não acontecer, eu tinha uma expectativa muito grande. E não aconteceu, e não aconteceu, e não aconteceu. E aí quando ela fazia aquela pergunta, e aí, como é que foi o dia hoje? Eu digo, cara, eu vou falar que aquilo que eu estava empolgado há 2 dias atrás não vai acontecer? E quando eu compartilhava, ela ficava triste, eu também, assim nós fomos indo, isso foram muito tempo, isso foi um tempo longo, e eu comecei a me dar conta que eu estava me frustrando demais, e eu estava colocando expectativas em coisas que não estavam acontecendo, e aquilo gerava uma doença no meu coração tão grande, e aí Deus vem e começou a falar, e disse, cara, tu só está focando no que não aconteceu, e no que aconteceu. E no que aconteceu? Porque nós focamos, nós somos seres negativos. Então nós focamos no que nós não temos. Nós focamos no que não aconteceu. Me ligou um camarada essa semana, extremamente estressado. Muito preocupado. Mal. Falou 30 minutos no telefone da mesma coisa. Eu disse, cara, mas eu não estou entendendo o teu estresse. Esse camarada tem que te pagar em julho. Nós estamos em maio. Tu está estressado porque tu acha que ele não vai te pagar? Exatamente. Me liga em agosto, eu disse para ele. Tu pode continuar falando, não vai mudar nada, o tempo vai continuar mesmo. A não ser que tu quer falar até julho. Senão, eu não vou conseguir fazer muita coisa por ti. Nós estamos focando no que não temos, do que não aconteceu, nas frustrações do cotidiano que às vezes arrastam todos os nossos valores juntos. É como que você se preocupar com coisas tão fúteis do nosso dia a dia e você esquecer tesouros. É como que você correr atrás de uma moeda de R$1 e você abandonar um tesouro ali atrás. É como que você se preocupar com coisas tão insignificantes e você deixar para trás coisas que de fato vão mudar a sua vida. Esse é o nosso cotidiano. A grande questão é que nós vamos nos frustrar. A grande questão é que, de fato, nossas esperanças serão adiadas. Como que nós vamos encarar isso? Quem são as pessoas que estão ao nosso redor quando essas frustrações e essas esperanças forem adiadas? Quem vai ser autocrítico a ponto de fato conseguir entender que o que nós estamos sofrendo não tem valor nenhum? E se você vai conseguir parar 5 minutos e às vezes ler o livro de Provérbios e ver que o que você estava preocupado não faz sentido algum. Gostaria de convidar que vocês ficassem em pé e nós vamos estar adorando um pouco. E eu gostaria que nós pudéssemos ter um tempo de qualidade de adoração. E que todas as nossas frustrações e todas as nossas esperanças que estão sendo adiadas, e que vocês sabem muito bem quais são cada uma delas, nós pudéssemos estar colocando e falando para o Senhor. Para que o Senhor possa vir na tua vida e te alcançar com o seu toque, te alcançar
com o seu amor, te alcançar com revelação, te dando o entendimento de que talvez o que você está se preocupando não faz sentido, trazendo pessoas que vão ministrar a sua vida, pessoas que talvez vão de fato ministrar o seu coração. Talvez trazendo a revelação de que a nossa esperança não está no Senhor. No ensino desse ano, em janeiro, fui procurado por um amigo que conhecia há bastante tempo e que estava fechando a empresa dele. E ele, como cristão, extremamente frustrado, porque quase 2 décadas ele tirou o seu sustento e o sustento da sua família dali, muitas coisas ele realizou. Ele dizia, cara, mas isso me abençoou aqui, isso me abençoou ali, eu abençoo tantas pessoas, mas de fato não tem como, enfim, muitos problemas aconteceram. E eu perguntei para ele onde estava a sua esperança. Se era no CNPJ ou se era no Senhor. Se eram nas pessoas ou se era em Deus, que nunca falha. Passados 5 meses, encontrei ele e ele disse, cara, eu quero te agradecer porque de fato eu não conseguia ver o Senhor no meio de tudo isso e hoje eu digo, cara, precisei. O Senhor está alcançando a minha vida, está suprindo as minhas necessidades. Na realidade eu estou muito melhor hoje do que estava antes. Eu entendi que eu estava colocando a minha confiança em algo diferente do Senhor. Todos nós seremos frustrados. Não sou eu que estou agorando, mas é a Bíblia que está nos ensinando. Todos nós teremos esperanças adiadas. A grande questão é, por que nós estamos tão doentes? Que sentido tem? Por que sofremos tanto com isso? Se às vezes nem valor tem, em quem nós estamos colocando a nossa expectativa? Maldito homem que confia no homem. Quem são os nossos amigos que nos afastam de Deus ao invés de nos encorajar a permanecer firmes? Quem são aqueles que estão tão próximos de nós que ao invés de aconselhar você a tratar talvez um problema conjugal, manda você largar a sua casa? Quem talvez aconselha, quem talvez ao invés de aconselhar você lidar com o seu filho, você abandoná-lo? Quem está perto de você a ponto de conseguir ministrar o seu coração e dizer, cara, isso é fútil, isso é inútil? Quem são aqueles que andam contigo, te apontam para Deus ou te afastam dele? Quem são aqueles que tu compartilha os momentos difíceis? Com quem nós estamos compartilhando os nossos sonhos, as nossas ansiedades? Enquanto nós estivermos adorando, eu quero aconselhar você a colocar tudo isso para Deus, todas as suas esperanças adiadas, todas elas, e nós vamos deixar o Senhor lidar com cada uma. Nós vamos convidar Ele a ser o centro de tudo, porque os que confiam no Senhor não serão frustrados. Em Provérbios 23, o verso 17 diz o seguinte: o teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo o dia, porque certamente acabará bem. Não será afastada a tua esperança. Não será afastada a tua esperança. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor não terão a sua expectativa frustrada. Os que confiam nele, os que depositam nele. Papai, nós estamos reunidos como família nessa noite. Escuta o nosso clamor, escuta as nossas frustrações, escuta as nossas esperanças adiadas nessa noite, papai.
Pai, nessa noite nós depositamos a nossa esperança em Ti, papai. Nós queremos correr e não nos cansar. Nós queremos caminhar e não nos fadigar, porque nós sabemos que Tu virá, que Tu vai nos alcançar. Nós queremos pedir e pedir certo, não para os nossos deleites e prazeres, mas nós queremos saber pedir. Papai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, como geração eleita, como povo de Deus, para sofrer menos, de desejos que nós mesmos criamos, de necessidades que não existem, de valores infundados, de princípios irrelevantes. Pai, traz a nossa consciência, traz ao nosso entendimento, que os que confiam no Senhor terão a sua esperança renovada. Os que confiam no Senhor. Pai, visita cada um. Pai, renova as nossas expectativas, mas em Ti. Pai, abre os nossos olhos para não confiarmos nos homens, não confiarmos em projetos, não confiarmos em empresas, não confiarmos em clientes, confiarmos em Ti e através de Ti alcançarmos pessoas, mas em Ti. Que Tu sejas o número 1 dessa escala, que Tu seja o número 1 da passagem da confiança em Ti, em Ti. Ó Pai, que Tu sejas o nosso porto seguro de fato, o porto seguro das nossas crianças, dos nossos filhos, o porto seguro dessa igreja, sejas Tu, Senhor, não os nossos desejos, mas Tu, Senhor. Oh. Tudo o que precisamos está em Ti, absolutamente tudo o que precisamos, o que essa nação precisa está em Ti, o que essa igreja precisa está em Ti, o que nós precisamos está em Ti, não em homens, em Ti, papai. Renova a nossa fé, renova o nosso compromisso. Pai, tem misericórdia de nós, que pedimos errado segundo os nossos próprios deleites, que valorizamos o que não tem valor. Tem misericórdia de cada um de nós e nos alcança nessa noite. Nos ensina a lidar com as expectativas, mas em Ti, papai. Nos ensina a lidar com as frustrações do dia a dia, colocando a confiança em Ti, em Ti. Nós clamamos, papai, renova a nossa mente. Abre os nossos olhos quanto às nossas amizades. E tem misericórdia de nós. Que a nossa confiança seja em Ti. Em nome de Jesus. Amém.